aproveitando para fazer a pergunta, Samuel, a gente está falando aqui de evolução de treinamento operacional, trilha de conhecimento, isso tudo bem legal. E a gente sabe que o técnico de segurança é muito operacional, né? Muito operacional. Só que chega num momento que ele precisa migrar, virar um gestor. Uhum. E aí eu queria entender aí como que as corporações, grandes corporações, entendem isso e preparam esse cara para fazer um treinamento dele de como que ele vai lidar com pessoas, sair do operacional. Sim. Né? Virou a chave agora, você vai cuidar de pessoas, né? Você não cuida mais de NR, que é o que o cara gosta. Você vai cuidar de pessoas, né? E é diferente. Pessoas é emoção, sensibilidade. O cara que, num dia ruim dele, todo mundo vai ter seu dia ruim, e todo mundo vai ter seu dia que não vai conseguir entregar. E você, como você vai cuidar disso? Como que você cuida disso? Essa é uma pergunta de milhões. De milhões, né? Porque desde que eu trabalho, que eu tenho, né, o prazer e a oportunidade de trabalhar com RH, a gente fala disso e é sempre conversa muito gostosa, muito, muito, muito produtiva. Porque um gestor de pessoas, ele não necessariamente precisa conhecer a fundo, né? Tem frases que eu ouvi durante a minha carreira. O gestor de pessoas não precisa saber como é que aperta o parafuso, né? Mas, por um outro lado, ele precisa saber coisas que vão ajudar ele a entender e liderar aquele que aperta o parafuso. Pelo menos as dificuldades de se apertar um parafuso, né? Eu nunca encontrei alguém, ou nunca encontrei uma definição que seja perfeita para isso. Eu encontrei várias pessoas que conseguiram traduzir isso de uma maneira muito bacana, que me fizeram refletir legal sobre isso. Mas a chave do processo tá entre você buscar um equilíbrio de gestão e, ao mesmo tempo, conhecimento técnico. Não é comum você encontrar profissionais que estão numa cadeira de gestão que não sabem como operar, né? É muito comum você se deparar com um gestor, às vezes, que você faz uma pergunta um pouco mais técnica, ele está numa reunião de negócio, ele chama alguém do time para responder, etc, etc. E eu também conheço gestores que conhecem profundamente o tema técnico muito melhor do que qualquer um da equipe. Então, essas características, às vezes, não são determinantes, mas elas são importantes. E aí, o gestor precisa ter capacidade de equilibrar isso de forma coerente. Uma coisa é certa, ele tem que gostar de gente. Ele tem que gostar de fazer gestão dentro do ambiente de time, né? Porque ele precisa ter humildade de, às vezes, saber que ele não sabe algum tema. Ele precisa ter proatividade de aprofundar aquele tema que ele precisa ter. Ele precisa ter disciplina. Porque um gestor que está lidando com milhares de pessoas, às vezes não vai ter tempo de olhar uma planilha, ver como é que ela funciona, acessar um sistema, ver como é que ela funciona, fazer um atendimento para ver a dificuldade, ir a campo, verificar a dificuldade do cara que está no campo, etc, etc. Então ele tem que ter tudo isso montado. E acho que ele tem que ter um ingrediente que é vontade, né? Vontade de se tornar um gestor de pessoas dentro desse horizonte técnico, porque o gestor de pessoas é alguém que se distancia do público que ele está trabalhando, não se distancia num mau conceito. Eu sou colega e amigo de muitos gestores que trabalharam comigo e eu até hoje, né? Pô, sensacional. Nem vou falar da minha gestora atual aqui, entendeu? Maravilha. Manda um beijo. Maravilha. Porém, existe um distanciamento no gestor quando ele precisa tomar uma decisão difícil, quando ele precisa trabalhar num processo de feedback, de uma reorientação, quando ele precisa desligar alguém, qualquer que seja uma ação, ou quando ele precisa fazer um ajuste no trabalho. Certo? Ele foi técnico de segurança, como você deu o exemplo. Depois de um mês, ele está na função de gestor. Passando por todas as dificuldades, vamos imaginar que esse cara é gente boa, ele teve disciplina, ele teve vontade, ele teve tudo, etc, etc. Mas só que depois de um mês, ele descobriu que a empresa precisa de uma nova orientação de segurança, vai mudar o formulário ABCD, que era aquele formulário que o técnico adorava, que ele, inclusive, adorava, junto com o técnico, que era amigo dele.
Ixi. Ele vai ter que falar aquilo, ele vai ter que dizer com toda a transparência, ele vai ter que falar assim, amigão, nós estamos aqui junto e tal, não sei o que, não sei o que. Não é fácil isso. Não, não é. Entendeu? Então, ou seja, esse movimento dentro de uma carreira, na minha opinião, é um dos movimentos mais complexos. E aí você cai em tudo aquilo que todo mundo fala, né? O mais comum é matar um técnico, tornando ele gestor. Você já ouviu falar nisso, né? Sim, O cara era um espetacular, especialista que todo mundo queria no time, certo? Passou para gestor, a equipe não consegue conciliar as coisas com ele tem dificuldade de relacionamento, de comunicação, etc, etc, etc.